Povo lindo do meu coração, estamos aqui para gravar mais um Caminhos da Cidade, pela Fundação Ulisses Guimarães. E hoje nós recebemos aqui uma professora, uma educadora sensacional. É a professora, formadora de professores, especialista em educação infantil, professora Marisley Ribeiro. Mari, muito obrigado pela oportunidade de nos atender e de vir aqui fazer esse trabalho, bater esse papo conosco, né? Porque Mariporã precisa conhecer o seu trabalho, porque como são os caminhos da cidade, precisamos de pessoas de destaque na cidade. E você é uma delas. Muito obrigada, Eduardo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É um prazer, né, fazer parte deste momento, dessa mesa com você. E vamos lá, né? Ah, que legal, Mário. Para a gente que é uma honra muito grande. Vamos falar de educação infantil. E vamos falar de educação infantil, que é um tema sensacional, né? É o alicerce, né? Nós vamos falar base. É a base, falar da primeira infância e de como isso está sendo feito. Agora vem cá, eu estou olhando o seu trabalho, principalmente pelas redes sociais. Me fala aí, como que você teve esse start? Como que você começou essa história aí? Bom, Edu, essa história começou pós-pandemia, né? Em que durante a pandemia a gente vinha estudando muito porque a gente precisava de propostas originárias, diferentes, para mandar para as crianças fazerem em casa, e os pais retornavam para a gente através de vídeo, de fotos, o que as crianças faziam em casa. E aí a gente recebia muitas vezes vídeos e fotos, e a gente tinha que analisar, né, para saber o que a criança estava aprendendo, e isso foi desenvolvendo ali uma percepção diferente do intuito de um vídeo, de uma foto, porque seria um instrumento de avaliação, né, não só um vídeo, uma foto da criança realizando. E isso fui adquirindo habilidades, estudando para interpretar esses vídeos, essas fotos. E percebia muitas professoras também estudando, fazendo lives, participando de lives, de cursos online. E chegou um determinado momento que eu pensei, né? Eu já senti ali que eu conseguia contribuir com mais professores, aquilo que eu já tinha aprendido. Eu falei, por que não ajudar mais professores? E então, comecei a fazer parte de um grupo de WhatsApp de professores de educação infantil de todo o Brasil, em que a gente discutia entre a gente coisas da rotina da educação infantil, ideias. E um grupo de meninas lá, elas queriam umas formações, mas não podiam pagar porque elas achavam muito caro. E eu sugeri para elas que eu podia fazer uma aula para elas ali online, e fiz, nervosa, angustiada, e era sobre diário de bordo, que é a prática hoje dos professores também na educação infantil. E elas, ao fim da aula, elas elogiaram, falaram que gostaram bastante, e pediu que eu desse outras aulas para elas. E aí, com isso, despertou a vontade de ir para a rede social. E aí tô aí, né? Nossa, batalhando. Mas o seu trabalho tá muito bom, tá muito bem feito. E assim, até pessoas que não são da área da educação, elas olham ali nos seus stories, nos reels e tal, e mesmo a pessoa leiga, ela consegue entender a mensagem, né? Ela consegue compreender. E você tá de parabéns. Deixa eu te falar, eu gosto de fazer uma propagandinha aqui dos entrevistados. Qual que é o seu Insta? Meu Instagram é @Marisley Ribeiro. Depois, se der, a gente deixa nos comentários, deixa na legenda. Quem quiser me seguir, quem for professor de educação infantil, pode ficar à vontade. Tem muita coisa legal que eu venho trazendo. Às vezes eu peço sugestão também de conteúdo para trazer ali o que o público está querendo, o que tem dificuldade. E assim vai surgindo os conteúdos. Ah, que legal. Então, pessoal, ó, sigam a Mari no Insta, porque ó, é sensacional. Os conteúdos são sensacionais. Porque eu falo para todo mundo seguir pelo seguinte: às vezes é importante isso para os pais. Sim. O pai que tem a criança ali na idade, ali na faixa etária da primeira infância e tal, e isso acaba abrindo os horizontes, né? Porque
pai também trabalha com isso, ele recebe as atividades. E eu sempre defendi essa conexão, né, da família com a escola. Sim. E, inclusive, esse é um dos meus focos também, porque durante a pandemia também, que a gente trocava muito com os pais não entendiam muito bem, né? Questão de desenho das crianças. Então, eu recebia fotos de desenho e os pais falavam, olha, professora, tá rabiscado, mas eu estou mandando o que eles fizeram. E aí a gente vinha com toda uma orientação em cima daquilo, né? Que o desenho da criança também passa por fases, né? Garatuja, depois uma linha mais ordenada, até chegar no desenho propriamente dito. E os pais começavam a entender e ver com outros olhos. Então esse trabalho também acaba contribuindo com o olhar do pai, né, para a educação infantil, que não é só uma atividade, né, que atrás de uma atividade tem uma intencionalidade da professora, tem um planejamento, né, que a professora faz, tudo tem uma intenção, não é nada só por brincar. Inclusive o brincar é muito forte agora na educação infantil, né? Sim. Brincar é muito forte, é a base do planejamento do professor. Então, muitas vezes a criança chega em casa falando, eu só brinquei. Meu filho, o que você fez hoje em casa? Eu brinquei, né? Então, para a criança ela está brincando, mas ela está aprendendo. E a professora tem uma intenção, um objetivo por trás daquela brincadeira, né? Tem habilidades que serão desenvolvidas, seja social, seja na interação, seja no cognitivo. Então, a brincadeira é a base de tudo. Ah, que legal. Também sempre gostei muito dessa tese, né? Desse universo lúdico da criança, do brincar e tal. E assim, hoje é fundamental porque a criança já nasce com o celular na mão, né? Sim. Você sabe que... Bom, pessoal, eu também sou professor de educação física e a Mari foi minha coordenadora. Tá? E sensacional. Melhor coordenadora que eu já tive, disparado. Eu dava um pouco de trabalho na época, que eu era destrambelhado, mas... Era jovem. E aí, eu lembro que algumas crianças não sabiam o que era brincar. Não. Você ia fazer uma atividade, por exemplo, um pega-pega de aquecimento. Sim. Né? Já chegou, caso de criança falou, professor, como é que brinca de pega-pega? Exatamente. Opa, né? Você tinha que explicar o pega-pega. Então é fundamental essa parte do brincar, né, na criança. A educação física na educação infantil também. Né? Foi um super ganho pra gente aqui em Mariporã, né, ter a educação física na educação infantil. Não que os professores não trabalhassem, os professores trabalham, mas eles não têm o conhecimento que os professores de educação infantil, de educação física têm. Perfeito. Né, para trabalhar ali movimentos de uma forma mais correta, sem que a criança possa se machucar, dentre outras coisas, né? Não, é verdade, é verdade. Eu também acho que foi um puta ganho. E as pessoas, eu acho que vai facilitar muito o trabalho das professoras, né, dos professores de educação infantil. E eu acho que tem tudo para dar certo. Deixa eu te perguntar um negócio. O que é esse tal de diário de bordo? É coisa de avião ou não? Não tem nada a ver, não é de né? navio. De navio? Não é um diário lá do pessoal do navio, não. Diário de bordo é o seguinte, o professor, ele faz todo um planejamento dele. Certo. Né? Ele planeja o que ele vai trazer de proposta para as crianças. O diário de bordo, ele é a descrição de como foi a aula. Então, o professor, ele vai descrever como as crianças reagiram com a proposta, se deu certo, se não deu certo, o que as crianças tiveram de mais dificuldade naquela proposta, que ele precisa relançar de novo em seu planejamento. Então, ele vai refletir sobre aquela aula, colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Essa reflexão vai servir para ele para o próximo planejamento. Então, no próximo planejamento, ele precisa saber ali o que ele precisa encaixar onde. Né? E através do diário de bordo que faz essa reflexão. É um documento em que ele compartilha com o coordenador, então o coordenador lê esse relato do professor também com relação à aula, pode dar orientações para as professoras, os professores, pode contribuir com sua experiência também, uma troca ali de conhecimento entre eles, orientações e tudo mais. E no diário de bordo também, a professora, na hora que ela está observando as propostas, as atividades, ela coloca ali os insights que ela teve naquele momento de uma outra maneira que ela possa estar trazendo também essa proposta para a criança daquela maneira que talvez não tenha dado certo naquele dia. Se o momento, por exemplo, o dia também não contribuiu
com aquela proposta que ela preparou, também, é um dia chuvoso, faltou criança, então a atividade não deu certo. Ela vai acrescentar ali também no registro dela do diário de bordo, e ela sabe que ali para a próxima semana ela precisa retomar aquela atividade, aquela proposta. Nossa, então ele vira além de ser uma forma de registrar o trabalho, ele vira um guia, né? É um instrumento de reflexão do professor. Olha, que legal. Mas é muito mais simples do que eu imaginava. Sim, O nome assusta, né? Mas na verdade é como o diário de bordo mesmo de um navio, sim. Né? Em que o escrivão ia relatando os ocorridos, o que acontecia, o que eles avistavam. A mesma coisa é o diário de bordo do professor. É um caderno que muitas vezes ele pode deixar até do lado dele o tempo todo, ele vai anotando ali durante o período que está com as crianças, tudo que ele observa, dificuldade, aprendizagem, aquela criança que superou uma dificuldade, ela já está ali no momento, ela já pode escrever também. Nossa, isso é um ganho, né? Porque acaba sendo um instrumento de avaliação e monitoramento, né, desse trabalho. Sim. E pode ser compartilhado com a equipe gestora, que também contribui para o diário de bordo, né, do professor. Perfeito. E deixa eu te falar, você escreveu um livro? Um e-book. Um e-book? Me conta a história desse e-book. Esse e-book também o diário de bordo vem aí, é um trabalho novo também, né? Que veio com a BNCC. Certo. E aí muitos professores também ainda estão aprendendo o que é o diário de bordo, né? Já fiz muitas outras lives, cursos em que orientei professoras a fazer o diário de bordo. E alguns pontos principais dessas formações, dessa troca com professores, que eu dou a formação para professores de todo o Brasil. Então tem professor do Nordeste, tem professor de Minas, tem professor de várias regiões do Brasil, que no online fica muito mais fácil, né? Claro. Você tem esse contato. Então, a maior dúvida desses professores, que sempre surgia nas formações, nos cursos online, eu trouxe para esse e-book como um guia, um passo a passo para a realização do diário de bordo. Então, ali eu coloco exemplo de um trecho de observação da professora, coloco 10 perguntas que os professores podem se fazer na hora de fazer esse registro do diário de bordo, porque muitas vezes, durante o período que a professora está em sala com as crianças, ela não consegue estar registrando, porque ela tem que estar com as crianças, tem que estar observando as crianças. Então, a gente tem instrumentos que nos auxiliam depois a fazer essa escrita no diário de bordo. Então, a gente tem os mapas mentais, tem pautas de observação, onde a professora ela vai colocando ou por tópicos, ou por pequenos trechos que vai ajudar ela a lembrar depois, na hora que ela for fazer o relato do diário de bordo, no momento que ela está mais tranquila para fazer isso. Então, nesse e-book, eu trago algumas possibilidades de instrumentos que auxiliam a professora de uma forma mais rápida ali durante o momento que ela está com as crianças, e 10 perguntas que ela pode se fazer, que ela vai lendo a pergunta e vai respondendo em formato de texto, e aí já está pronto o diário de bordo dela, dura menos de 10 minutos. Nossa, sensacional, hein? Além de tudo, você facilitou o uso, a aplicação do diário de bordo. Sim, parabéns. Sim. Ô Maria, o pessoal que acompanha aí os caminhos da cidade, como que eles fazem, né? Como que as pessoas fazem para adquirir esse seu e-book? O e-book, o link está lá na minha bio do Instagram. Quem quiser, clica na bio, já vai direto para a página da Kiwify, né? Preço super acessível, R$15,90. Foi o preço de inauguração que eu mantive porque os professores começaram a adquirir. Agora eu não consigo aumentar porque eu quero que chegue a mais professores, né? O intuito não é ganhar dinheiro, mas sim dar acesso aos professores. Parabéns. Então, saindo daqui, eu vou lá clicar e vou adquirir, né? E vou até também fazer a propaganda aí, porque isso é muito importante, é fundamental. Isso. Né? Você ter um material que possa nortear o trabalho do professor. E, na verdade, é um elemento facilitador, né? Facilitador. E, assim, a gente precisa de instrumentos que facilite, né? Esse dia a dia, porque a gente tem bastante, enquanto professor, a gente tem bastante atribuições além da sala de aula, né? E quanto mais a gente tiver instrumentos que facilitam isso para o professor, muito melhor. Ah, com certeza. Parabéns.
Ô Mari, você quer deixar algum recado especial? Uma mensagem? Quer falar alguma coisa para os professores, para os seus seguidores? Assim, eu acho que o que a gente mais vem falando ultimamente para os professores de educação infantil é que tudo muito novo, né? A BNCC está aí desde 2019, tá todo mundo estudando, todo mundo aprendendo, né? Um jeito novo da abordagem da educação infantil. Então, o que eu digo é, tenham calma, respirem, não é um bicho de 7 cabeças, por mais que o novo assuste, né? Claro. Mas a gente precisa estudar e entender o que vem dizendo aí as orientações no nosso trabalho na educação infantil, que muitas vezes acaba sendo mais fácil do que era antes, né? Um pouco mais trabalhoso, mas mais fácil. E não deixem de estudar, de ter conhecimento e saber, né, das possibilidades que a gente tem aí para trabalhar na educação infantil, trazendo autonomia da criança, fazendo com que a criança se sinta segura, né, nessa preparação aí depois para o fundamental, que a gente precisa trabalhar habilidades, né, para que as crianças lá na frente, quando forem se alfabetizar, estejam preparadas para isso. Ah, sensacional. Bom, Mari, queria te agradecer, tá, por aceitar o nosso convite. Eu sei que não é fácil falar, poxa, eu vou lá num programa que é novo e tal, né? O que será que aquele maluco está pensando? E assim, foi muito bom, foi muito esclarecedor, tá? Continue nessa sua caminhada. Isso está ajudando muitos professores, muitos pais. E na ponta, né? No final, isso vai ajudar as crianças, que é o nosso foco principal. Sim. Então, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo. Imagina, Edu, sempre que precisar falar de educação infantil, conte comigo, porque a educação infantil é o que eu amo falar, é o que eu amo saber, eu amo investigar as crianças. Então, estar aqui falando disso, para mim, é uma grande satisfação. Eu fico muito feliz da oportunidade que você me deu de estar aqui falando um pouquinho sobre nossas crianças, nossa educação infantil. Não, imagina, nós que temos que agradecer aqui. Pessoal, esse foi mais um Caminhos na Cidade. E falamos com a professora formadora de professores da educação infantil, a professora Marisley Ribeiro. Mari, obrigado. De nada. Valeu, galera. Tchau, tchau.